Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar e vamos agora ler do livro de Flávio Roberto Wolff, Reiki. Vamos ver, para recordar, o Reiki 1, Reiki de primeiro nível. Breve e descompromissada história do Reiki. Constar a história do Reiki faz parte da tradição oral. No decorrer de nossa formação como professores de Reiki, lemos e ouvimos várias histórias do Reiki. A quem se dedique mais em viagens em pesquisa ao Japão, como nosso querido Johnny de Carli. Os elementos aos quais tive acesso até o momento me permitem apenas contar um misto de história e lenda, mas nos ajuda muito a encontrar nosso lugar, nosso Reiki, nosso caminho. Contando uma história, em meio à eternidade ou não tempo, em meio ao espaço infinito ou não espaço, as humanidades dos orbes do Senhor necessitaram de uma técnica como o Reiki. Alguns seres de luz escolhidos pelo mais bondoso dedicaram-se a elaborá-lo amorosa e cuidadosamente. Seu trabalho foi coroado pela felicidade de construir um instrumento que acessava com simplicidade e rapidez energias apolares exclusivamente benéficas que somente fluíam dentro da mais bela ética universal e a partir da mais alta espiritualidade. A técnica foi implantada nos seres dos diferentes orbes e passou gradativamente a ser um patrimônio da humanidade universal. Em outro momento do não-tempo no nosso planeta azul, a humanidade estava dando seus primeiros passos. Os seres que supervisionavam nossos processos evolutivos pediram uma entidade especial para que trouxesse o Reiki, aquela que tradicionalmente conhecemos com o nome de Shiva. Trouxe-nos o Reiki desde longínquas estrelas. Foi ela que amorosamente implantou em nossa infante humanidade e começou o processo de transmissão iniciática inserido na tradição oral do Reiki. O tempo terrestre foi passando, as civilizações foram se sucedendo, nosso orbe foi passando por grandes mudanças. Em algumas das civilizações que nossos atuais historiadores ainda não conseguiram acessar convenientemente, o Reiki floresceu como prática social. Dentre os aprendizados oferecidos às crianças nas escolas estava o Reiki. Os professores eram também professores de Reiki e, através de iniciações, despertavam a técnica em seus pequenos alunos. O Reiki fazia parte do cotidiano daqueles povos. Outras mudanças físicas aconteceram. Novamente, civilizações sucumbiram e gradualmente deram lugar à humanidade como conhecemos atualmente. O Reiki não se perdeu, mas as notícias que dele tínhamos eram muito tênues. No Tibete há registro de técnicas de cura com as mãos dotadas de 8.000 antes de Cristo. No Tibete há registro de técnicas de cura com as mãos atadas de 8.000 antes de Cristo. No Tibete já havia esse registro. Mais adiante conta-se que houve um momento da história quando os monges budistas, Buda 620 a 543 a.C., praticavam Reiki em sua vida diária. No entanto, em certo ponto do caminho, decidiu-se que esse conhecimento seria guardado em suas bibliotecas. Os monges voltaram a dedicar-se apenas à busca da iluminação espiritual. Mikao Usui, 1865-1927, em 15 de agosto de 1865, no Japão, na vila de Iago, no distrito de Yamagata, da prefeitura de Gifu, Usaemon pai e Ka Ueai mãe receberam em seus braços o filho Mikao Usui. Durante sua vida, mais especialmente ao aproximar-se seus 40 anos de idade, dedicou-se intensamente à busca e compreensão de conhecimentos
sobre técnicas de cura como as praticadas por Buda e Jesus. Ele acreditava que a cura pela imposição das mãos e a cura à distância deveriam ser habilidades acessíveis a todos os seres humanos. É possível que Mikao Usui tenha passado alguns anos nos Estados Unidos procurando a técnica de cura utilizada por Jesus. No Japão, peregrinou de monastério em monastério budistas por aproximadamente 7 anos. As últimas pesquisas teriam sido facilitadas por um velho e simpático abade de um monastério zen budista em Kyoto. Estudou manuscritos antigos em sânscrito do Tibete e da Índia. Encontrou finalmente manuscritos com a idade de mais de 2.500 anos, com esboços e símbolos em sânscrito relacionados com a técnica procurada. As palavras de Buda ali estavam anotadas pela mão de um discípulo anônimo. Subi na Montanha Sagrada, 1908. Era o ano de 1908, ele estava completando seus 43 anos de idade. Ainda faltavam elementos essenciais à compreensão da técnica. Seu amigo Abade o ajudou a decidir-se a subir o Monte Kurama para fazer um jejum de 21 dias e meditar, aguardando uma resposta. Deixou então o monastério e subiu o Monte Kurama, localizado 12 quilômetros ao norte de Kyoto. Levou os sutras encontrados no Tibete, um cantil de pele de cabra com água e 21 pedras para contar os dias. Sentado próximo a um pinheiro e ouvindo o som de um riacho, passou os dias em meditação, leitura, oração, em pedido à infinita bondade que o instruísse. Ao final da purificação, no amanhecer do 21º dia, foi abençoado. A visão espiritual que recebeu permitiu-lhe compreender com clareza os símbolos e a técnica do Reiki. Havia recebido a definitiva iniciação como terapeuta professor Reiki. Após esse momento sagrado acontecido em 1908 no Monte Kurama, iniciou-se a fase atual da difusão da técnica e a linhagem do Reiki, a sucessão de professores e alunos, a qual pertencemos, resume singelamente a história do Reiki. A linhagem do Reiki, a sucessão de professores e alunos a qual pertencemos, resume singelamente a história do Reiki desde Mikao Usui até cada um de nós. Os caminhos da energia cósmica. Os novos avanços científicos estão confirmando os preceitos místicos tradicionais a respeito do universo e do ser humano, a partir da dialética entre a ciência e o conhecimento milenar. Está surgindo um novo e aprimorado conjunto de preceitos que permanecem em vertiginoso processo evolutivo. Todos estamos convidados a fazer parte dessa dialética e da construção de um renovado acervo de conhecimentos. Esse documento, esse curso de Reiki, não pretende fazer mais do que uma breve menção a algumas das maneiras tradicionais de reconhecer a energia vital e seus caminhos. Além disso, abordaremos o assunto de forma geral e simplificada, o suficiente para elaborar um raciocínio básico a respeito da técnica Reiki. A medicina tradicional chinesa e a acupuntura utilizam um mapa de canais de energia ou meridianos e seus pontos. Os indianos estudam centros de energia ou chakras. No Egito Antigo e depois na Europa, os movimentos místicos relatam conhecer os mais diversos conjuntos de corpos sobrepostos do ser humano, desde um corpo essencialmente material até um corpo essencialmente espiritual. Algumas correntes definem 5 corpos: físico, etérico, mental, emocional e espiritual. Outros chegam a 7, 9 ou até mais corpos que fazem parte do mesmo ser humano. Todos esses prefeitos são
preceitos são interligados. A energia universal, os planos, os corpos, os chakras e os canais de energia estão também ligados aos órgãos físicos de nosso corpo material, bem como com o nosso modo de pensar, sentir, agir, interagir socialmente, evoluir espiritualmente. Tem uma dinâmica incessante. A forma como cada pessoa, autor ou entidade se refere ao universo reflete sua própria capacidade física ou sua própria validade paranormal de ver o universo e o homem. Quando relata ao mundo suas descobertas, revela aquela parte da verdade que conseguiu ver. Outras entidades, pessoas, grupos de estudiosos emitem outros relatos correspondentes à sua própria forma de ver o que se passa ao seu redor. Essas percepções diferentes correspondem cada uma ao tipo de vibração, ao tipo de energia que está acessível para a percepção daquela entidade. Sem dar-se completamente a perceber, todas as energias de todos os tipos estão interagindo e mantendo a saúde integral de cada ser e de todo o universo. E nós, que não vemos senão o aspecto material de nosso corpo e de todo o universo, essas percepções diferentes correspondem cada uma ao tipo de vibração, ao tipo de energia que está acessível para a percepção daquela entidade. Sem dar-se completamente a perceber, todas as energias de todos os tipos estão interagindo e mantendo a saúde integral de cada ser e de todo o universo. E nós, que não vemos senão o aspecto material de nosso corpo e de todo o universo, guiamos nosso raciocínio pelo relato dos privilegiados que nos contam de suas percepções e vivências. O sistema energético humano, procurando uma visão concisa das abordagens do sistema energético humano, podemos dizer que os componentes intimamente ligados entre si são corpos físico, mental, emocional e espiritual, canais de energia meridianos chineses da acupuntura, centros de energia indianos chakras, planos, 12 planos cósmicos, onde se situa o ser humano. Vamos continuar nos vórtices de energia no nosso próximo encontro. Que saibamos entender sobre as vibrações e sobre toda a origem do reiki. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar e vamos agora ler do livro de Flávio Roberto Wolff, Reiki. Vamos ver, para recordar, o Reiki 1, Reiki de primeiro nível. Breve e descompromissada história do Reiki. Contar a história do Reiki faz parte da tradição oral. No decorrer de nossa formação como professores de Reiki, lemos e ouvimos várias histórias do Reiki. A quem se dedique mais e viaje em pesquisa ao Japão, como nosso querido Johnny de Carli. Os elementos aos quais tive acesso até o momento me permitem apenas contar um misto de história e lenda, mas nos ajuda muito a encontrar nosso lugar, nosso reiki, nosso caminho. Contando uma história, em meio à eternidade ou não tempo, em meio ao espaço infinito ou não espaço, as humanidades dos orbes do Senhor necessitaram de uma técnica como o reiki. Alguns seres de luz escolhidos pelo mais bondoso dedicaram-se a elaborá-lo amorosa e cuidadosamente. Seu trabalho foi coroado pela felicidade de construir um instrumento que acessava com simplicidade e rapidez energias apolares exclusivamente benéficas que somente fluíam dentro da mais bela ética universal e a partir da mais alta espiritualidade. A técnica foi implantada nos seres dos diferentes orbes e passou gradativamente
a ser um patrimônio da humanidade universal. Em outro momento do não-tempo no nosso planeta azul, a humanidade estava dando seus primeiros passos. Os seres que supervisionavam nossos processos evolutivos pediram uma entidade especial para que trouxesse o reiki, aquela que tradicionalmente conhecemos com o nome de Shiva. Trouxe-nos o reiki desde longínquas estrelas. Foi ela que amorosamente implantou em nossa infante humanidade e começou o processo de transmissão iniciática inserido na tradição oral do reiki. O tempo terrestre foi passando, as civilizações foram se sucedendo, nosso orbe foi passando por grandes mudanças. Em algumas das civilizações que nossos atuais historiadores ainda não conseguiram acessar convenientemente, o reiki floresceu como prática social. Dentre os aprendizados oferecidos às crianças nas escolas estava o reiki. Os professores eram também professores de reiki e, através de iniciações, despertavam a técnica em seus pequenos alunos. O reiki fazia parte do cotidiano daqueles povos. Outras mudanças físicas aconteceram. Novamente, civilizações sucumbiram e gradualmente deram lugar à humanidade como conhecemos atualmente. O reiki não se perdeu, mas as notícias que dele tínhamos eram muito tênues. No Tibete há registro de técnicas de cura com as mãos dotadas de 8.000 antes de Cristo. No Tibete há registro de técnicas de cura com as mãos atadas de 8.000 antes de Cristo. No Tibete já havia esse registro. Mais adiante conta-se que houve um momento da história quando os monges budistas, Buda 620 a 543 a.C., praticavam reiki em sua vida diária. No entanto, em certo ponto do caminho, decidiu-se que esse conhecimento seria guardado em suas bibliotecas. Os monges voltaram a dedicar-se apenas à busca da iluminação espiritual. Mikao Usui, 1865-1927, em 15 de agosto de 1865, no Japão, na vila de Iago, no distrito de Yamagata, da prefeitura de Shifu, Usaemon pai e Ka Ueai mãe receberam em seus braços o filho Mikao Usui. Durante sua vida, mais especialmente ao aproximar-se seus 40 anos de idade, dedicou-se intensamente à busca e compreensão de conhecimentos sobre técnicas de cura como as praticadas por Buda e Jesus. Ele acreditava que a cura pela imposição das mãos e a cura à distância deveriam ser habilidades acessíveis a todos os seres humanos. É possível que Mikao Usui tenha passado alguns anos nos Estados Unidos procurando a técnica de cura utilizada por Jesus. No Japão, peregrinou de monastério em monastério budistas por aproximadamente 7 anos. As últimas pesquisas teriam sido facilitadas por um velho e simpático abade de um monastério zen budista em Kyoto. Estudou manuscritos antigos em sânscrito do Tibete e da Índia. Encontrou finalmente manuscritos com a idade de mais de 2.500 anos, com esboços e símbolos em sânscrito relacionados com a técnica procurada. As palavras de Buda ali estavam anotadas pela mão de um discípulo anônimo. Subi na Montanha Sagrada, 1908. Era o ano de 1908, ele estava completando seus 43 anos de idade. Ainda faltavam elementos essenciais à compreensão da técnica. Seu amigo Abade o ajudou a decidir-se a subir o Monte Kurama para fazer um jejum de 21 dias e meditar, aguardando uma resposta. Deixou então o monastério e subiu o Monte Kurama, localizado 12 quilômetros ao norte de Kyoto. Levou os sutras encontrados no Tibete, um cantil de pele de cabra com água e 21 pedras para contar os dias. Sentado próximo a um pinheiro,
e ouvindo o som de um riacho, passou os dias em meditação, leitura, oração, em pedido à infinita bondade que o instruísse. Ao final da purificação, no amanhecer do 21º dia, foi abençoado. A visão espiritual que recebeu permitiu-lhe compreender com clareza os símbolos e a técnica do Reiki. Havia recebido a definitiva iniciação como terapeuta e professor Reiki. Após esse momento sagrado acontecido em 1908 no Monte Kurama, iniciou-se a fase atual da difusão da técnica e a linhagem do Reiki, a sucessão de professores e alunos, a qual pertencemos, resume singelamente a história do Reiki. A linhagem do Reiki, a sucessão de professores e alunos a qual pertencemos, resume singelamente a história do Reiki desde Mikao Usui até cada um de nós. Os caminhos da energia cósmica. Os novos avanços científicos estão confirmando os preceitos místicos tradicionais a respeito do universo e do ser humano, a partir da dialética entre a ciência e o conhecimento milenar. Está surgindo um novo e aprimorado conjunto de preceitos que permanecem em vertiginoso processo evolutivo. Todos estamos convidados a fazer parte dessa dialética e da construção de um renovado acervo de conhecimentos. Esse documento, esse curso de Reiki, não pretende fazer mais do que uma breve menção a algumas das maneiras tradicionais de reconhecer a energia vital e seus caminhos. Além disso, abordaremos o assunto de forma geral e simplificada, o suficiente para elaborar um raciocínio básico a respeito da técnica Reiki. A medicina tradicional chinesa e a acupuntura utilizam um mapa de canais de energia ou meridianos e seus pontos. Os indianos estudam centros de energia ou chakras. No Egito Antigo e depois na Europa, os movimentos místicos relatam conhecer os mais diversos conjuntos de corpos sobrepostos do ser humano, desde um corpo essencialmente material até um corpo essencialmente espiritual. Algumas correntes definem 5 corpos: físico, etérico, mental, emocional e espiritual. Outros chegam a 7, 9 ou até mais corpos que fazem parte do mesmo ser humano. Todos esses preceitos são interligados. A energia universal, os planos, os corpos, os chakras e os canais de energia estão também ligados aos órgãos físicos de nosso corpo material, bem como com o nosso modo de pensar, sentir, agir, interagir socialmente, evoluir espiritualmente. Tem uma dinâmica incessante. A forma como cada pessoa, autor ou entidade se refere ao universo reflete sua própria capacidade física ou sua própria qualidade paranormal de ver o universo e o homem. Quando relata ao mundo suas descobertas, revela aquela parte da verdade que conseguiu ver. Outras entidades, pessoas, grupos de estudiosos emitem outros relatos correspondentes à sua própria forma de ver o que se passa ao seu redor. Essas percepções diferentes correspondem cada uma ao tipo de vibração, ao tipo de energia que está acessível para a percepção daquela entidade. Sem dar-se completamente a perceber, todas as energias de todos os tipos estão interagindo e mantendo a saúde integral de cada ser e de todo o universo. E nós, que não vemos senão o aspecto material de nosso corpo e de todo o universo, essas percepções diferentes correspondem cada uma ao tipo de vibração, ao tipo de energia que está acessível para a percepção daquela entidade.
sem dar-se completamente a perceber, todas as energias, todos os tipos estão interagindo e mantendo a saúde integral de cada ser e de todo o universo. E nós, que não vemos senão um aspecto material de nosso corpo e de todo o universo, guiamos nosso raciocínio pelo relato dos privilegiados que nos contam de suas percepções e vivências. O sistema energético humano, procurando uma visão concisa das abordagens ao sistema energético humano, podemos dizer que os componentes intimamente ligados entre si são corpos físico, mental, emocional e espiritual, canais de energia meridianos chineses da acupuntura, centros de energia indianos chakras, planos, 12 planos cósmicos, onde se situa o ser humano. Vamos continuar nos vórtices de energia no nosso próximo encontro. Que saibamos entender sobre as vibrações e sobre toda a origem do reiki. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar e vamos agora ler do livro de Flávio Roberto Wolff, Reiki. Vamos ver, para recordar, o Reiki 1, Reiki de primeiro nível. Breve e descompromissada história do Reiki. Contar a história do Reiki faz parte da tradição oral. No decorrer de nossa formação como professores de Reiki, lemos e ouvimos várias histórias do Reiki. A quem se dedique mais e viaje em pesquisa ao Japão, como nosso querido Johnny de Carli. Os elementos aos quais tive acesso até o momento me permitem apenas contar um misto de história e lenda, mas nos ajuda muito a encontrar nosso lugar, nosso reiki, nosso caminho. Contando uma história, em meio à eternidade ou não tempo, em meio ao espaço infinito ou não espaço, as humanidades dos orbes do Senhor necessitaram de uma técnica como o reiki. Alguns seres de luz escolhidos pelo mais bondoso dedicaram-se a elaborá-lo amorosa e cuidadosamente. Seu trabalho foi coroado pela felicidade de construir um instrumento que acessava com simplicidade e rapidez energias apolares exclusivamente benéficas que somente fluíam dentro da mais bela ética universal e a partir da mais alta espiritualidade. A técnica foi implantada nos seres dos diferentes orbes e passou gradativamente a ser um patrimônio da humanidade universal. Em outro momento do não-tempo, no nosso planeta azul, a humanidade estava dando seus primeiros passos. Os seres que supervisionavam nossos processos evolutivos pediram uma entidade especial para que trouxesse o reiki, aquela que tradicionalmente conhecemos com o nome de Shiva. Trouxe-nos o reiki desde longínquas estrelas. Foi ela que amorosamente implantou em nossa infante humanidade e começou o processo de transmissão iniciática inserido na tradição oral do reiki. O tempo terrestre foi passando, as civilizações foram se sucedendo, nosso orbe foi passando por grandes mudanças. Em algumas das civilizações que nossos atuais historiadores ainda não conseguiram acessar convenientemente, o reiki floresceu como prática social. Dentre os aprendizados oferecidos às crianças nas escolas estava o reiki. Os professores eram também professores de reiki e, através de iniciações, despertavam a técnica em seus pequenos alunos. O reiki fazia parte do cotidiano daqueles povos. Outras mudanças físicas aconteceram. Novamente, civilizações sucumbiram e gradualmente deram lugar à humanidade como conhecemos atualmente. O reiki não se perdeu, mas as notícias que dele tínhamos eram muito tênues. No Tibete há registro de técnicas de cura com as mãos dotadas de 8.000 antes de Cristo. No Tibete há registro de técnicas de cura
com as mãos atadas de 8.000 a.C. No Tibete já havia esse registro. Mais adiante conta-se que houve um momento da história quando os monges budistas, Buda 620 a 543 a.C., praticavam reiki em sua vida diária. No entanto, em certo ponto do caminho, decidiu-se que esse conhecimento seria guardado em suas bibliotecas. Os monges voltaram a dedicar-se apenas à busca da iluminação espiritual. Mikao Usui, 1865-1927, em 15 de agosto de 1865, no Japão, na vila de Iago, no distrito de Yamagata, da prefeitura de Gifu, Usaemon pai e Ka Ueai mãe receberam em seus braços o filho Mikao Usui. Durante sua vida, mais especialmente ao aproximar-se seus 40 anos de idade, dedicou-se intensamente à busca e compreensão de conhecimentos sobre técnicas de cura como as praticadas por Buda e Jesus. Ele acreditava que a cura pela imposição das mãos e a cura à distância deveriam ser habilidades acessíveis a todos os seres humanos. É possível que Mikao Usui tenha passado alguns anos nos Estados Unidos procurando a técnica de cura utilizada por Jesus. No Japão, peregrinou de monastério em monastério budistas por aproximadamente 7 anos. As últimas pesquisas teriam sido facilitadas por um velho e simpático abade de um monastério zen budista em Kyoto. Estudou manuscritos antigos em sânscrito do Tibete e da Índia. Encontrou finalmente manuscritos com a idade de mais de 2.500 anos, com esboços e símbolos em sânscrito relacionados com a técnica procurada. As palavras de Buda ali estavam anotadas pela mão de um discípulo anônimo. Subi na Montanha Sagrada, 1908. Era o ano de 1908, ele estava completando seus 43 anos de idade. Ainda faltavam elementos essenciais à compreensão da técnica. Seu amigo Abade o ajudou a decidir-se a subir o Monte Kurama para fazer um jejum de 21 dias e meditar, aguardando uma resposta. Deixou então o monastério o mosteiro e subiu o Monte Kurama, localizado 12 quilômetros ao norte de Kyoto. Levou os sutras encontrados no Tibete, um cantil de pele de cabra com água e 21 pedras para contar os dias. Sentado próximo a um pinheiro e ouvindo o som de um riacho, passou os dias em meditação, leitura, oração, em pedido à infinita bondade que o instruísse. Ao final da purificação, no amanhecer do 21º dia, foi